Todo mundo encontrou? Glória a Deus. A palavra do Senhor nessa noite vai nos falar sobre levar a cruz. Glória a Deus. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Glória. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, por minha causa, achá-lo-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Oh, glória. Amém? A igreja pode se assentar, queria deixar sua Bíblia aberta em nome de Jesus. Aleluia. Essa noite eu quero falar desse evangelho que não há outro. Glória a Deus. Só um evangelho, e esse é o da cruz. Se você tem seguido ou visto o evangelho que não representa a cruz, não é o evangelho de Cristo Jesus. Nessa noite eu quero falar para ti que o evangelho não foi gerado pela colmeia que pinga mel, mas foi gerado pelo cordeiro e ele pingou sangue. Nós temos visto o evangelho doce, o evangelho onde não tem apresentado a cruz, não tem apresentado a renúncia. E nós temos visto no decorrer do culto que foi falado, a irmã Neuci trouxe sobre Timóteo, aonde Paulo alertou aquela senhora, no seu nome dela, ela trouxe a mesma coisa sobre a separação do santo e do profano. E nessa noite, meu amado, tanto esse pregador, tanto você que está sentado, se não renunciar, infelizmente vai ser um daqueles que naquele grande dia vai ser reprovado na presença do Senhor. Então aqui Jesus, o próprio Jesus, no versículo 14, ele vai falar para os seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. O negar nós mesmos não é algo fácil, nós sabemos disso. Mas não tem como seguir Jesus sem nos negar, sem abrir mão da minha vida. Se fosse assim, nós poderíamos vir da mesma forma, vir ficar do jeito que está. Mas o Evangelho de Cristo, ele pede uma renúncia. E a palavra do Senhor, ela sempre teve renúncia. A palavra do Senhor sempre teve esse pedido de renúncia. E nós temos visto nos nossos dias, aonde o Evangelho, ele não tem causado arrependimento, mas tem causado a pessoa está tudo bom e seguindo a sua vida. Meu amado, deixa eu falar para ti. Se o Evangelho não causar mudança na minha e na sua vida, o que está acontecendo? O Evangelho, ele não é para nos manter da nossa forma, na protona e viver uma vida do nosso jeito. O Evangelho, ele exige de mim e de você a mudança de vida. O Evangelho, ele exige de nós tomar decisões, aonde essas decisões não existe o meu querer, não existe a minha vontade. O centro da vontade é Cristo Jesus. Glória a Jesus. E Jesus, ele vai falar isso para os seus discípulos. Mas quando Jesus fala negar, agora Jesus fala, e agora quando se negou, agora pegue a sua cruz. E a palavra diz que a cruz para aqueles que se perdem é loucura, mas aqueles que estão em encontro com Cristo é o poder de Deus. Glória. Sabe por que o poder de Deus? Porque é na cruz que a graça nos alcança, é na cruz que a graça chega a mim, chega a você. Mas por que, pastor, a graça chega? A palavra fala que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele
Ele se fez no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. O castigo está sobre Ele, para que eu e você temos paz. Mas essa paz é com o mundo? Não, com o mundo é guerra. A paz com Deus, porque a palavra diz que Ele é o mediador entre Deus e o homem. Então, através de Cristo, nós hoje temos paz com Deus. Oh, glória! Nós temos paz com Deus, não é porque nós temos um mérito, é porque Romanos diz que Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado, mas Ele ressuscitou para nos justificar perante o Pai. Oh, glória! O homem não tem justiça própria para chegar em Deus. O homem ele pode ser quem for, mas ele não tem justiça própria para chegar em Deus, porque a palavra diz que todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Mas para isso foi pregado no madeiro, pingou até a última gota de sangue. Você sabe, conhece que o sangue é sacrifício, mas quando a palavra diz que quando Jesus estava no madeiro, todos estavam mortos, Jesus já estava morto, e era para quebrar a perna de Jesus, é ou não é? Mas viram que Jesus já estava morto, mas a palavra diz que o soldado fura do lado de Jesus, santo sacrifício pela sua vida. Mas Jesus não parou por aí, saiu a água para dizer, foi purificado, o sacrifício foi feito e a água já foi. Por que a água, meu amado? Nós sabemos que para o judaísmo a água simbolizava a purificação. Então nessa noite, entenda você jovem, entenda você adulto. Se você vive na sua escola, no seu trabalho, no ambiente, você está fazendo o que aquele ambiente faz, você ainda não entendeu o que é o Evangelho. Você ainda não teve um encontro com Cristo verdadeiramente. Mas por que, pastor? A palavra do Senhor vai nos dizer sobre o jovem Daniel e seus amigos. A palavra do Senhor em Daniel, para você ver que não é de hoje, não é de Cristo, é antes de Cristo já tinha que ter renúncia para estar no caminho do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, Daniel capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8, para você entender, quando Jesus falou para o seu discípulo, a palavra do Senhor vai dizer o mesmo tema, é o mesmo assunto. Daniel vai dizer, determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel, a Beltazar, Ananias de Cedraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidnego. No 8 diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com finas iguarias do rei, nem com vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminasse. Então a gente vamos ver que a palavra de Deus, ela já pede santidade desde o princípio. Não é quando Jesus chegou, nem quando Jesus subiu. Então o princípio do homem e da mulher de Deus é Daniel. Ele foi levado cativo com seus amigos para a Babilônia. Mas eu quero te falar algo nessa noite. Vocês perceberam algo na palavra, que mexeram no nome de Daniel, mudaram o nome de Daniel, mas não mudaram o caráter de Daniel. Tocaram no nome de Daniel dos seus amigos, mas não tocaram no caráter de Daniel e seus amigos. O que é que eu quero te falar, jovem? O que é que eu quero falar para você que está me ouvindo? Muitos podem tocar no seu nome, mas no seu caráter jamais. Oh, glória! Porque Daniel, ele não foi por aquilo que Babilônia tinha a oferecer. Daniel, ele não foi por aquilo que estava na mesa do rei. Sabe por quê? O nome pode
ser mudado, o nome pode ser tocado. A palavra de Daniel colocou no seu coração não se contaminar com aquilo que Babilônia tinha a te oferecer. Sabe por quê? Porque Jesus fala para os seus discípulos: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você tem se negado? Você olha para a sua vida, você, eu, nós temos se negado. Deus te conhece. Deus te conhece. O Evangelho de Cristo, a palavra de Deus, ela tem princípios. E esse princípio ele começou lá no jardim. Não toque nisso, não faça isso, e não participe de certas situações. Então não é algo novo, vem de lá. Mas o homem, ele sempre teve escolhas. O homem sempre quebrou a cara, sabe por quê? Por causa de escolhas erradas. Porque a palavra está dizendo: olha, está ali, você pode tudo ali, mas isso aqui você não toque. Então hoje nós temos visto dias onde pessoa não está olhando para a palavra. Daniel, ele evitou, mas hoje muitas vezes nós estamos na desobediência, como o profeta Jonas, pagando para participar da mesa. Porque Jonas, ele foi ao contrário. Tudo é a palavra, meu irmão, tudo liga. Jonas, ele foi ao contrário daquilo que Deus determinou ele. Ele pagou, entrou no bar, causou vendaval, e ali foi preciso passar onde passou, para voltar lá para onde ele tinha que ter ido. Então a palavra, quando o Senhor diz, tudo liga. Então nós vemos que tudo quando liga, tem que ter a obediência. A desobediência é escolha minha, é escolha sua, mas as consequências espera que ela venha. Mas Daniel, quando nós falamos de Daniel, que é o mesmo assunto de negar a si mesmo, a palavra do Senhor, Provérbio 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então Jesus, quando falou que vir após mim, a sabedoria é negar a si mesmo, temer o Senhor, e Jesus convida: pega a sua cruz e vem após mim. Então nessa noite, meu amado, eu quero te alertar nessa noite. Se você tem andado no caminho do Senhor, se nós temos andado, porque a palavra, ela corta para lá, ela corta para cá, e cada um se conhece nessa noite. Eu me conheço, você se conhece, e nós sabemos quem somos nós nessa noite. Então a palavra diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tiago 1, versículo 22: sejam praticantes da palavra, não ouvintes. Daniel, ele estava numa situação que ali ele não foi ouvinte, ele colocou em prática aquilo que ele aprendeu lá na sua terra, e hoje ele estava em Babilônia cativo. Deixa eu te falar, eu vou trazer para o nosso dia. Esse mundo não pode mudar o seu caráter. Daniel estava em Babilônia, Daniel estava cativo em Babilônia, mas Daniel continuou fiel ao seu mesmo Deus. Deixa eu falar, nós estamos nesse mundo de passagem, não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a esse mundo, não pertencemos a essa Babilônia. Então deixa eu falar para ti: vigia a mesa, o banquete, aquilo que você tem participado. Vigia aquilo que você tem acessado. Vigia aquilo que você tem feito parte. Porque, pastor, a palavra diz: botaram o nome de Daniel e seus colegas, mas o caráter dele não mudou. Pastor, eu posso fazer a faculdade? Pode, mas seu caráter é o mesmo. Pastor, eu posso estudar na escola? Pode, mas o seu caráter tem que ser o mesmo. Pastor, eu trabalho numa empresa que só tem, não tem homem de Deus. Seja homem de Deus, porque Daniel é homem de Deus em Babilônia. Aleluia. Se separe, irmão. Se separe. Porque a palavra do Senhor também diz, Romanos 12, versículo 2: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Nós somos servo de Cristo Jesus. Nós não podemos jorrar duas águas. Nós não podemos participar de tudo que o mundo tem a nos oferecer.
E nessa noite também eu quero meditar algo. Em Mateus 7 também, que é o mesmo tema, é o mesmo foco. A palavra do Senhor, Mateus 7, versículo 21 e versículo 23 vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muito naquele dia, ao de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Outra coisa que eu quero te falar muito sério, a palavra eu não. Você pregar não é requisito de salvação. Você louvar não é requisito de salvação. Você profetizar não é requisito de salvação. Você ser pastor não é requisito de salvação. Você não tem requisito de salvação por aquilo que você faz, por aquilo que Deus te deu dom para você fazer. O requisito de salvação é obedecer os princípios que a palavra de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Porque tem gente naquele dia, a palavra diz: Senhor, eu profetizei. Porque tem gente, pessoas enganadas, que pensa porque prega, louva, e pensa que está salvo por causa disso. Meu amado, deixa eu falar para ti nessa noite. Todos, se não entrar no caminho que é Jesus Cristo, de nada adianta pregar, louvar e andar e dizer que fez e deixou de fazer, se não negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir Jesus Cristo. Glória a Deus. A palavra diz: não sou eu. A palavra está falando: não sou eu. A palavra diz, Jesus diz: olha, o requisito para ser meu discípulo é negar a si mesmo, pegar a sua cruz e me seguir. E a palavra do Senhor continua dizendo: de nada adianta ganhar o mundo inteiro. Tem pessoas que estão ganhando o mundo inteiro e pensando que está sendo salvo porque Deus tem dado um carro, tem dado uma casa, e muitas vezes, olha, eu estou sendo abençoado, Deus está me dando, Deus está fazendo. Mas deixa eu falar para ti, a palavra fala sobre Lázaro e o rico. A balança de Deus é diferente da minha e da sua balança. A palavra do Senhor vai dizer: negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e siga ao Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para ti, que ali Daniel, quando ele estava em Babilônia, que foi ali para que eles viessem participar da mesa, da iguaria do rei de Babilônia, ali em Babilônia. A palavra do Senhor vai dizer que ali começou Daniel a obedecer ao Senhor. Ali Daniel, ele colocou no seu coração obedecer ao Senhor. Aquele Senhor que ele servia no meio do seu povo, aquele Deus que ele tinha o respeito no meio do seu povo. Ali em Babilônia ele estava cativo, e ele plantou, ele colocou no seu coração obedecer ao Senhor, continuou obedecendo. Deixa eu falar para ti, a palavra diz: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Daniel estava distante da sua liderança ou não estava? Daniel estava distante do seu povo ou não estava? Daniel estava distante daqueles que podiam julgar ou não estava? Mas Daniel não estava preocupado com a sua liderança. Daniel não estava preocupado com o seu povo. Porque quando nós servimos a Cristo, a nossa preocupação é dele, com ele, para ele. É tudo para ele quando nós servimos a Deus. Eu não me preocupo com você que está me vendo. Porque se eu estiver agradando a Deus, eu posso desagradar o homem. Porque o homem muitas vezes não quer que você agrade a Deus, porque ele está desagradando. Mas Daniel, ele estava em Babilônia,
E a palavra do Senhor vai dizer que ali Deus, no versículo 17 diz, Daniel capítulo 1, versículo 17 diz: ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Mas sabe por que Deus deu conhecimento a Daniel? Em primeiro lugar, porque ele deu seu coração para Deus, para obedecer a Deus. Daniel estava numa terra onde comidas que aquela terra onde as pessoas comiam, que daquele costume de Daniel desagradava a Deus. Daniel estava numa terra onde tinha bruxos, onde tinha videntes, onde tinha pessoas envolvidas com ocultismo, onde tinha pessoas que idolatravam outros deuses. Então Daniel estava no lugar onde era tudo ao contrário daquilo que ele aprendeu com seu povo. Daniel estava no lugar onde a adoração, a comida, os costumes, as festas, tudo era ao contrário daquilo que ele aprendeu. E agora Daniel estava em Babilônia. Olha para o cenário do mundo hoje, onde nós estamos. Festa ao contrário daquilo que nós sabemos a palavra, costumes ao contrário da palavra, leis ao contrário da palavra, e nós estamos vendo hoje. Mas pastor, porque o Senhor começou falando de negar a si mesmo? Porque Daniel estava se negando, Daniel estava abrindo mão para obedecer a palavra lá onde ele estava, em Babilônia. Então a palavra de Deus, quando ela vem sobre a minha e a sua vida, o que está no seu coração, jovem? Você que está me ouvindo, o que você tem colocado no seu coração? O seu coração está voltado verdadeiramente para adorar o Senhor? O seu coração está verdadeiramente voltado para pregar e viver o Evangelho? Pregar o Evangelho, eu vou dizer que é muito fácil. Mas pastor, por que é fácil? Se você descer e pedir sabedoria, meditar na palavra, Deus te dá sabedoria para você pregar. Mas o difícil é descer daqui e viver o que eu prego. Essa é a luta diária. É descer daqui e viver o que eu prego. É descer daqui e viver na minha casa, viver na minha escola, na faculdade, no meu trabalho, aquilo que eu prego. Porque Isaías vai dizer: muitos têm o Senhor na boca, mas está distante do seu coração. Sabe quando o Evangelho causa na minha e na sua vida? É quando desce para o coração. É quando desce. E a palavra diz que Deus ele deu conhecimento a Daniel. Sabe por que ele deu conhecimento a Daniel? Porque Daniel ele obedeceu. Aleluia. Ele renunciou a si mesmo. Como diz, pegou a sua cruz. A cruz vem depois, para você entender. Ele pegou, ele obedeceu. Ele obedeceu, meu amado. Ele obedeceu a palavra onde ele estava. E a palavra do Senhor, sabe por que? Nós vamos para o capítulo 2. Olha como Deus é tremendo. No capítulo 2 de Daniel, aquela sabedoria que Deus deu para Daniel, agora Daniel ia ter que usar. Porque o rei teve um sonho. Nabucodonosor teve um sonho e Deus já deu a sabedoria para Daniel. Mas para Daniel ter a sabedoria, ele não se corrompeu. Ele não sentou na mesa. Ele foi obediente ao Deus que ele servia. Agora no capítulo 2, Deus, quando o Nabucodonosor ele teve um sonho, Nabucodonosor ele vai chamar os adivinhos de Babilônia. Agora ele vai chama os adivinhos, chama os bruxos, chama os feiticeiros, chama os cadeus. Porque eu tive um sonho. Agora Deus vai usar Daniel. Porque quem revelou o sonho não foi Daniel, foi o próprio Deus. Aleluia. Então tem situações na sua vida, com obediência você, Senhor, obedeço tanto, eu sou perseguido, Senhor, outras pessoas, ei, continua
acontecendo, que lá na frente a obediência que você teve a Deus vai ser recompensada lá na frente. E a palavra do Senhor vai dizer, Daniel capítulo 2, versículo 5. Eu vou resumindo porque é grande para a gente ter um entendimento. Você medita em casa. Daniel capítulo 2, versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho, a sua interpretação, sereis despedaçado e as vossas casas serão feitas monturo. E a palavra do Senhor continua dizendo, versículo 13, depois eu vou para o versículo 17 para você entender. Saiu decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscar a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael, Azarias e seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse ministério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel pedisse o Deus do céu. Aleluia. Você entendeu o porquê Deus deu a sabedoria a Daniel? Porque Daniel ele obedeceu, colocou no seu coração não se contaminar. No capítulo 1 a palavra diz que Deus deu sabedoria. Por quê? Porque Deus ele conhece o amanhã, eu não conheço. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, eu não conheço. Então Deus aqui no capítulo 2 de Daniel, a palavra diz que agora tem um sonho. Se Deus não abrisse o entendimento e desse a visão para Daniel, agora Daniel ia morrer. Mas Daniel não morreu, sabe por quê? Porque ele obedeceu, meu amado. Deus não deixou ele morrer, porque saiu um decreto: olha, se não revelar, vai ser morto. Mas a união na oração, Daniel foi o quê? Falar para os seus amigos no mesmo propósito, orar a Deus. E eles foram orar a Deus, meu amado. Deixa eu te falar algo nessa noite tremendo para a sua vida. Muitas vezes quando tem um levante contra a minha vida e contra a sua vida, nós paramos, mas Deus te sai nessa noite. Se tem um levante, faça como Daniel, vai orar e pedir resposta a Deus sobre a minha, sobre a sua vida. Mas quando o Senhor começou falando de Jesus negar, Daniel estava se negando e estava tendo a resposta de Deus na vida dele. Daniel estava levando a sua cruz para a cruz. Saiu decreto para Daniel morrer, mas Daniel estava em obediência. Daniel estava obedecendo a Deus. Daniel estava obedecendo a Deus. E Deus exaltando Daniel, e Deus abençoando Daniel e seus amigos. E o nome de Daniel foi mudado, mas o caráter não. O nome de Daniel foi tocado, mas o caráter não. Porque Daniel negava a si mesmo e estava na presença do Senhor. Ele estava na presença do Senhor. Vamos negar nós mesmos. Vamos pegar nossa responsabilidade perante o Senhor e caminhar. Mas pastor, e aí? Capítulo 3 de Daniel. Agora capítulo 3 de Daniel. O Senhor levanta Daniel. O Senhor honra Daniel e seus amigos. A palavra diz, aonde quando chega no capítulo 3, aonde a palavra diz que agora vem a prova de fogo sobre a vida dos amigos de Daniel. A obediência, meu amado, é o princípio de tudo, como falou em Provérbios. A obediência a Deus é o princípio da sabedoria. Se Daniel não obedecesse, ele não ia passar nem no capítulo 2 de Daniel. Você pode ver aí na sua Bíblia, você vai entender. Glória a Deus. Se Daniel tivesse desobedecido no capítulo 1, no capítulo 2 Daniel não passaria. Porque Daniel ia morrer, porque saiu um decreto para matar todos os sábios de Babilônia.
Daniel ele obedeceu e passou do capítulo 2. Agora no capítulo 3, nós chegaríamos no capítulo 3. Nós conseguiríamos chegar no capítulo 3 de Daniel. Muitas vezes a gente lê o livro de Daniel e não pegamos o principal: renúncia do pecado, renúncia de Babilônia, renúncia daquilo que o mundo tem a nos oferecer. Sabe por quê, meu amado? Hoje muitos pregadores só pegam o quarto homem da fornalha se levantou. Ei, vai ter um processo para o quarto homem se levantar. Tem um processo e você não esqueça o processo. Muitos pregadores só pregam o quarto homem se levantou e a igreja vibra. Deixa eu falar, para chegar no quarto homem se levantar na fornalha, Daniel teve um processo, meu amado. Daniel ele abriu mão de si mesmo. Daniel ele negou a si mesmo. Os amigos de Daniel negou a si mesmo. Aleluia, meu Deus. Vou fazer uma pergunta sincera nessa noite. Nós passaríamos do capítulo 2 de Daniel? Nós passaríamos por essa fornalha, o quarto homem da fornalha levantaria por mim e por você? Você se conhece. Daniel teve renúncia. Daniel ele renunciou. Sabe o que estão fazendo? Sabe por que eu falei que o evangelho não foi gerado pelo colmeia para pingar mel, foi gerado pelo cordeiro e pinga sangue? Porque tem oferecido o evangelho, não tem batido no pecado, não tem batido no pecado para a pessoa se arrepender, tem massageado o pecado, a pessoa deitado na igreja, na mentira, no adultério, na mentira, no engano, e tem saído na igreja e não tem tido mudança de vida. Sabe por quê? Porque os pregadores têm colocado o quarto homem da fornalha levantou, o quarto homem da fornalha vai te defender, o quarto homem da fornalha é por você. Mas para aí tem um processo. A história de Daniel não resume no que Jesus diz: quem quer vir após mim, pega a si mesmo, pega a minha cruz e me siga. Aleluia. É isso. A pastor que tudo na palavra diz que muitos vão dizer: eu preguei, eu louvei, eu pastoreei, eu fiz aqui, dizendo: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Porque o requisito não é esse, o requisito é renúncia. Pega a sua cruz e me siga. E Daniel, a palavra diz que aqui agora, capítulo 3, sai um decreto. Agora quer fazer Daniel, já quis levar Daniel para a mesa para se contaminar. Agora quer que os amigos de Daniel venham adorar. Quer que os amigos de Daniel agora venham se prostrar perante uma estátua dos deuses de Babilônia. Agora sai um decreto que aquele que não prostrar. Ei, deixa eu falar para ti nessa noite. Não é porque a multidão está indo tudo para o lado de lá, quer dizer que está certo. Cuidado com o movimento, cuidado com a multidão. Porque a palavra diz que ali foi chamado os presidentes, foi chamado os reis, foi chamado tudo, foi chamado o povão para se prostrar perante aquela estátua. E a palavra diz que 3 homens, Glória a Jesus. 3 homens, quando foi tocado aqueles 3 homens, a palavra diz que quando tocasse era para todo mundo se prostrar. A multidão se prostra perante aquela estátua. A multidão se lança, e até beija o chão com medo do fogo. Mas tem 3 jovens, tem 3 homens que estão no meio da multidão. Eu acredito, eu vou abrir um aspa aqui, um parênteses aqui e dizer: eu acredito que aqueles 3 estão batendo continência para o céu e mostrando para o céu. Acredito que aqueles 3 está confiante, batendo continência, porque ele sabia de onde viu o socorro deles. O rei de Babilônia chega até eles. Eles falam: não precisam falar para você quem vai nos defender, o rei. Não precisam falar. Então o evangelho é isso, é renúncia. E a palavra diz:
A palavra do Senhor vai dizer, no Daniel capítulo 3, versículo 8: ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram o judeu. O dedo duro estava de olho, aquele estava de olho. Sabe por que a multidão estava de olho? Eu vou falar, talvez você se identifique nessa noite. Porque aqueles que servem a Cristo na mentira, ele caça defeito em você. Aquele que serve na mentira, ele procura um defeito em você para te acusar. Aqueles que não servem de verdade, ele quer procurar um defeito em você para que você venha se nivelar a ele. Mas pastor, agora o senhor falou besteira, deixa eu falar para ti nessa noite. Quando Satanás foi tentar Jesus, Mateus capítulo 4, a palavra fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Jesus falou, está escrito. Satanás falou, mas também está escrito. Jesus falou, está escrito, Satanás, mas também está escrito. Sabe por quê? Hoje tem pessoas que está com essa multidão apontando aquele jovem, e pessoas como Satanás conhece a Bíblia, fala da Bíblia e quer se justificar nos seus pecados, quer se justificar com a própria palavra de Deus. Quantas pessoas que hoje se encontram, pregou, louvor e conhece hoje, quando vai debater, quem entra em debate contigo é o que mais acontece, ele leva a palavra de Deus. Satanás fez isso. Mas a palavra vai dizer para mim e para você nessa noite: o alicerce sobre a rocha não é aquele que cita, é aquele que vive. Glória a Jesus. O alicerce que está a casa sobre a rocha não é o que cita as escrituras, mas é aquele que vive as escrituras. Então nós vamos ver aqui em Daniel 3, a palavra diz, no versículo 25, tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto semelhante é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Eu li Mateus, Jesus falou para os seus discípulos, Jesus falou: quem quer vir após mim, nega-se mesmo, pega a sua cruz e me siga. Então Jesus estava com os 3 jovens dentro da fornalha. A palavra diz que a semelhança era a semelhança do Filho do Homem. E eu te pergunto nessa noite: quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho do Homem que foi pendurado no madeiro? Ele já estava no princípio, ele estava no início e ele também está no fim. Meu amado, deixa eu falar nessa noite: se você quer ver Jesus se levantar na sua causa, abandone o pecado, renuncie a você mesmo, pega a sua cruz e siga Jesus Cristo. Siga Jesus Cristo. Para mim finalizar os teus 3 minutos, a palavra do Senhor vai dizer que esses 3 passou pela fornalha. Mas Daniel 6, agora Daniel vai passar pela cova dos leões. Deixa eu falar para ti. Sabe por que Daniel foi passar pela cova dos leões? Eu vou te falar nessa noite. Eles procuraram a falha de Daniel. Os acusadores olharam para Daniel e procuraram a falha. Eles falaram: não acho falha nesse homem, eu não vejo defeito nesse homem. Vamos procurar defeito no Deus dele, no Deus da forma dele servir o seu Deus. A palavra de rei: faça um decreto. Aquele que daqui a tal tempo fazer pedindo petição a outro Deus, a qualquer outro nome, rei, que não seja o Senhor, esse homem seja lançado dentro da cova dos leões. E aí vai Daniel. Quando Daniel sabe disso, Daniel corre para o seu quarto, se prostra dentro do seu quarto em direção à janela para Jerusalém, aonde era que estava a presença daquele tempo virado para Jerusalém. A palavra diz que Daniel entrou para o seu quarto e foi orar. E ali aqueles que queriam achar a falha em Daniel corre e conta para o rei: ó rei,
Tem um hebreu aí que não respeitou o seu decreto. Sabe por que Daniel não respeitou? Porque Daniel sabia que o socorro vinha de um alto, não era do rei, não era de homem, não era dos deuses de Babilônia. E a palavra diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Para mim finalizar, a palavra diz que Daniel ele foi jogado dentro da cova do leão. Mas eu falo para ti, lá em 1 Pedro vai dizer que Satanás está ao de redor rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. O leão não achou brecha para pegar Daniel. O leão não teve autoridade para tocar em Daniel, porque o leão só fica ao de redor. O leão só fica ao de redor porque ele ruge como leão. Ele não é o leão da tribo de Judá. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Deixa eu falar para ti. O leãozinho naquela noite ele não comeu. Tem muitos pregadores que dizem que é porque Daniel estava cheirando a pipi na legume. Não. Foi por causa da sua obediência a Deus. Porque Daniel ele entrou em Babilônia com Deus no coração e ele saiu com Deus no coração. Deixa eu te falar nessa noite. Aonde o leão da tribo de Judá levanta, leão de Nabucodonosor vira gatinho. Satanás ele está ungindo como leão, procurando a quem possa tragar. Quando Jó estava ali, a palavra diz que Satanás chegou e ele falou, Deus pergunta, de onde vieste? De andar e passear pela terra. Você tem visto o meu servo Jó? Satanás está de olho, mas aquele que tem Deus no coração e obedece, ele não toca. Então nessa noite eu encerro essa mensagem. Quer servir a Cristo, nega a si mesmo, pega a sua cruz. Porque você vai passar pela fornalha, você vai passar pela cova do leão, e nenhum dos dois vai te tragar. Aguenta firme, Jesus está voltando. Essa é a mensagem dessa noite. O Deus que livrou no passado é o Deus que livra hoje, através de obediência. Não através do que eu prego, mas através do que eu obedeço. Então nessa noite, pastor Daniel, eu agradeço por essa rica oportunidade. Que Jesus abençoe.